O revoltado enfrenta qualquer desafio. É impossível que um revoltado seja medroso, pois a revolta dele é a sua armadura de coragem para vencer os adversários. Muito boa noite. Está no ar o seu programa Fogueira Santa, que tem por objetivo revestir você desta armadura. Esta armadura que faz você vencer todos os adversários, que está a impedir você de alcançar os seus objetivos e, consequentemente, realizar os seus sonhos por meio do seu sacrifício voluntário para o Criador, pois Ele nos dá a liberdade de sacrificar para Ele e, consequentemente, realizarmos os nossos sonhos. Aquilo que para os médicos, advogados, a família, para as universidades, para as experiências, para o dinheiro, a fama, os conhecimentos, se tornou impossível, para Ele é possível. Vou preparar o meu copo com água. Em um dado momento do nosso programa, intercederemos por si e pelos seus, em especial por aqueles que estão incluídos no nosso livro de oração, através da linha Amigo 24 Horas, que está à sua inteira disposição, e você pode ligar agora, de qualquer lugar de Portugal continental e ilhas, porque a sua ligação será como local ao número 707-3012-21, é o número nacional, 707-3012-21, ou, no caso você que está no exterior, há um telefone ao seu dispor que é o 21-836-8008, com o prefixo 351. Eu já tenho aqui em mãos o nome da Elizabeth de Ourique, que nos ligou e está preocupada com os seus familiares e por isso pede ajuda em oração. Ela tem percebido que há uma maldição na família. Ela tem uma prima e que, devido a problemas de saúde, afirma ela, está em uma cadeira de rodas e vários familiares já passaram por esta situação. E depois que passaram por esta situação, a vida deles nunca mais foi a mesma. Acredita ela ser vítima de uma maldição hereditária, ela e a sua família. Ô Elizabeth, os sinais revelam qual é o espírito que está em ação em nossas vidas. Infelizmente, você já se deu conta de que há um espírito hereditário destruindo a sua família, agindo na saúde e depois, consequentemente, no casamento, na vida econômica, na vida familiar, na vida espiritual. Você teve a oportunidade de identificar. Agora você tem a oportunidade de se libertar. Como? Participando da Fogueira Santa de Israel, que está ao seu alcance. Essa maldição pode ser quebrada. Através de si, de uma só pessoa, a maldição pode e deve ser quebrada. Como falávamos, o revoltado, ele está com uma armadura, ele tem uma armadura. E esta armadura faz com que ele vença todos os adversários. Já a pessoa que não é revoltada, ela se torna vulnerável aos ataques dos inimigos, que são os problemas, são as adversidades, são as decepções, para não dizer também traições. Bem, eu quero deixar bem claro a você, ouvinte, a você, internauta e telespectador, que durante este programa exibiremos casos verídicos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através da Fogueira Santa de Israel. E eu tenho aqui a minha convidada, que é a senhora Elisa, mais uma vez. Boa noite. E muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios do programa, a Fogueira Santa. Conte-nos, senhora Elisa, como é que era a vida da senhora antes de participar da Fogueira Santa de Israel? É assim, Sr. Bispo, a minha vida era muito complicada, porque aos 15 anos o meu filho teve um problema de saúde, a qual a minha irmã mais velha já tinha tido, que eram problemas mentais. Só que o meu filho começou com uma depressão. Os outros filhos estavam bem? Não, eu não tenho mais filhos, eu só tenho este filho. Este é filho único? Este filho único, E agora adoeceu? Exatamente. Aos 15 anos apanhou uma depressão, de repente, assim, do nada, ficou com uma depressão. Mas depressão é para pessoas já com uma idade, com uma certa idade, ou pessoas com 25, 30 anos, 40 anos, que são frustrados, já seja na vida sentimental, seja frustrado no âmbito empresarial, ou comercial, ou no âmbito universitário. No caso do seu filho, ele tinha 15 anos, um adolescente. Exatamente. Aparentemente não havia nada. O motivo? Não havia motivo nenhum para ele ter essa depressão, porque a vida dele corria normalmente, pronto. Não tínhamos uma vida muito boa, mas também não era má. Era uma vida normal. Ele estudava, tinha amigos, jogava futebol, era desportista. Só que a partir de uma determinada altura ele deixou de ter essas atividades, deixou de conseguir ir à escola, deixou o futebol de lado, ficou sem os amigos, ficou sozinho,
fechado dentro de casa, e para mim aquilo foi um desespero, porque eu já não sabia o que fazer. E ele se queixava do quê? De nada, ele não dizia nada. Ele simplesmente foi-se fechando. Foi-se fechando e não dizia nada. Antes, e por mais que eu... extrovertido, agora ele se tornou introvertido. Exatamente, foi o se oposto. enclausurou, se fechou no seu mundo. Completamente. Literalmente em uma caverna, ou, como diríamos, em uma cova, né? Exatamente. Inclusive ele ficava fechado no quarto, às escuras, não queria sair, não queria ver ninguém, não queria conversar. Foi aí que começou então o seu calvário? Foi aí que começou. Mas a senhora já tinha outros problemas? Já tinha tido outros problemas. Mas não com ele? Não com ele. A senhora? Sim, eu tinha problemas porque eu separei-me do meu marido, e isso trouxe problemas financeiros, pronto, eu perdi a loja, perdi algumas coisas, mas com o filho foi só nessa fase. A senhora vai entrar em mais detalhes. Você que diz, Júlia, eu me identifiquei com a introdução ou as poucas palavras que esta senhora acabou de mencionar. Eu estou revoltado e eu quero enfrentar esse desafio. Eu quero superar este problema que eu estou a enfrentar. Já me disseram que é impossível. Os médicos, os advogados, os familiares disseram que é impossível, mas eu agora entendi que me revoltando contra o mesmo, a raiz do problema, então eu deixarei de ser um medroso, eu deixarei de recuar, eu deixarei de andar para trás, de me excluir, e eu vou me incluir. Eu vou dar passos seguros, passos certos, firmes, no caso, para frente em direção à realização do meu maior sonho através da Fogueira Santa de Israel. Então, você está apto, você está se tornando apto para ser revestido desta armadura que certamente se chama coragem, para então você vencer os seus adversários. Eu quero que você informe este familiar, este conhecido seu, que está a enfrentar problemas semelhantes, que esta senhora, Elisa, acabou de mencionar alguns e que vai concluir durante o nosso programa. Bem, o Gilson está aqui conosco e vai ler também a participação de você ouvinte, você internauta, telespectador, através do iurdtv.eu. Boa noite, Gilson. Boa noite, Júlio, e boa noite a todos. Eu já tenho aqui o comentário do Antônio Felipe. Ele diz assim: estou revoltado e pronto para fazer o meu máximo nessa fogueira santa, porque não posso mais perder tempo. Eu tenho aqui uma pergunta dos nossos internautas, ouvintes, telespectadores em relação à Fogueira Santa de Israel. Para quem é a proposta da Fogueira Santa de Israel? Já posso responder? A proposta da Fogueira Santa de Israel não é só para os membros ou os simpatizantes desse trabalho sério, transparente, bíblico, eficaz do Centro de Ajuda realizado há 35 anos nos 188 países onde estamos estabelecidos e que tem ajudado a mais de 320 milhões de pessoas através dessas décadas, 3 décadas, mas é para todos. A Fogueira Santa, a proposta da Fogueira Santa de Israel é para você que nos assiste pela primeira vez, há uma semana, há um mês, há um ano, mas que ainda não se decidiu em buscar no Autor da vida a sua realização, a sua superação, a sua felicidade, a sua prosperidade. É isso mesmo. A Fogueira Santa de Israel é para todos, porque todos temos o direito, todos temos a oportunidade, todos temos por que lutar em prol da realização do nosso sonho. Agora, você que diz, cansei-me, eu quero mudar, esta é a sua oportunidade. A Fogueira Santa é para todos que estão cansados da humilhação, da miséria, da doença, da solidão, da depressão, da maldição hereditária. Em falar sobre maldição hereditária, vamos exibir agora sinais que caracterizam uma pessoa vítima, que caracterizam uma família vítima de uma maldição, porque sexta-feira agora é a última sexta-feira do mês e realizaremos a Noite da Quebra da Maldição aqui na nossa sede internacional, na nossa capital em Lisboa, no bairro das Amendoeiras, e em todas as sedes regionais em Portugal, como também em toda a Europa. Preste muita atenção. Sinais de quem é vítima de uma maldição familiar. Discussões constantes. Promiscuidade. Abuso sexual. Filhos rebeldes. Divórcio. Amor não correspondido. Traições consecutivas. Ciúmes exagerados. Violência doméstica ou no namoro. Mortes sem causa aparente.
acidentes sucessivos. Se você se identificou com um destes sinais, saiba que, infelizmente, você e os seus familiares são vítimas de uma maldição. Você precisa de participar na quebra das maldições na última sexta-feira deste mês, às 22 horas, no Centro de Ajuda, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, Marvila. Ligue para a linha Amigo 24 horas ou acesse a iurde.pt. Centro de Ajuda, sacrificando diariamente pelo seu ideal. Se você diz, eu me identifiquei com um destes sinais, então ligue agora para a linha Amigo 24 horas e seja instruído devidamente, tenha o seu nome incluído no nosso livro de oração, intercederemos por si e pelos seus, como é o caso do Silvino, que nos ligou de Aveiro e que pede ajuda em oração porque a esposa sofre com depressão. Já não sei mais o que fazer com meu esposo e me sinto impotente diante desta situação. Se você diz, eu me sinto impotente, Júlio, diante de uma situação que eu tenho tentado resolver, ajudar o meu familiar, este conhecido, a superar, mas por mais que eu tente, eu não consigo. Eu me sinto frustrado, impotente, me sinto, às vezes, até envergonhado, como se eu não quisesse fazer nada, quando eu quero. Eu quero vê-lo livre, completamente transformado. Eu estou cansado, cansada de ver o meu filho no vício, de ver o meu esposo nos braços de um amante, de ver o meu irmão na miséria, de ver os meus pais hospitalizados, vivendo mais no hospital, na clínica, do que propriamente em suas casas. Eu não quero isso, eu não aceito isso. Eu não quero ter o mesmo fim que teve o meu primo, meu tio, os meus avós. Então ajude-se. Ligue agora para a linha Amigo 24 horas. Desabafe, seja orientado e participe nesta sexta-feira no centro de ajuda mais próximo de si. Ouça com muita atenção, amigo ouvinte. Se você e eu queremos ver Deus, o poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus para o doente é a cura, para o pobre, o endividado, o desempregado é a prosperidade, é o sucesso profissional, empresarial, para o mal-amado ou o solitário é a realização sentimental, é um casamento feliz, é amar e ser amado. Para quem tem uma família destruída e o seu lar parece um campo de batalha, tem gente que evita ir para casa. Aqui, em Portugal, já são 11h11 e tem pessoas que estão evitando ir a casa ou chegar em casa porque sabe que o seu filho está acordado, o seu pai está acordado, a sua esposa está acordada, o seu irmão está acordado e ele não quer ter nenhum contato com nenhum familiar porque a sua casa é um pedacinho, desculpa falar assim, mas é um cantinho do inferno, porque há maus tratos, violência, há mentira. E você diz, eu quero ver Deus na minha vida, eu estou cansado de ver a presença do mal. Então saiba que há uma forma de Deus ficar visível na sua vida, por meio da saúde, da união familiar, da prosperidade, da realização sentimental. Como? Você pergunta. Através do sacrifício. Participando da fogueira santa de Israel, você materializando esta crença que há dentro de si no autor da vida, em suas promessas, ele então materializa o seu poder na sua vida e transforma. E a prova não são as minhas palavras, são os casos verídicos, são mais de 110 milhões. Eu ouvi bem, ouviu, mas mesmo assim eu quero repetir em alto e bom som. São mais de 110 milhões de casos verídicos exibidos nesses 35 anos, nos 188 países onde estamos estabelecidos. Assista com muita atenção, porque se Deus está ausente na sua vida, se Deus está invisível na sua vida, porque ausente ele não está. Não. Deus está presente, só que ele não pode intervir, ele não pode agir até que você faça o seu sacrifício. E a prova é que ele livrou você da morte, a prova é que você está nos assistir agora, seja através desta emissora de rádio, seja através do Iurde TV ou através da TV Record, você tem a oportunidade de ver Deus visível, ver Deus na sua vida de forma visível, por meio da realização do seu sonho. Mas você que decide. Só há uma coisa capaz de fazer Deus ficar visível na sua vida: o sacrifício para Ele, o sacrifício inteligente, o sacrifício bíblico, o sacrifício espontâneo. Assistamos com atenção.
infância é a fase da descoberta e dos sonhos. Todas as crianças sonham em alcançar a felicidade no seu futuro, mas por vezes isso não acontece. Rafaela perdeu a alegria de criança e viu o seu sofrimento começar aos 5 anos, piorando a cada dia que passava. Quando eu tinha 5 anos, houve uma amiga da minha mãe que disse que eu tinha certos poderes, que tinha o cofre aberto e que tinha certos poderes. Essa amiga, pouco tempo depois, acabou por se suicidar. Eu, desde criança, que realmente sempre tive tendência para essas coisas, uma certa curiosidade por essas coisas. Sempre fui uma criança muito fechada, tive alguns problemas a nível O meu pai era uma pessoa assim um bocado agressiva, também bebia. Pronto, desde pequena que tive assim alguns problemas. Eu tive muitos problemas de autoestima, de amor próprio mesmo. Durante a adolescência eu comecei a me interessar por coisas do ocultismo e então andei a jogos do copo, rodinhas de bruxas e essas coisas, sempre pensando que não estava a fazer mal, que era tudo no sentido positivo. Pessoas que me abordavam e vinham ter comigo a dizer-me que eu tinha poderes, que eu tinha uma certa apetência para isto e para aquilo. Quanto mais eu me envolvia com essas coisas, mais o meu sofrimento aumentava. Eu lia tarô, eu procurava essas coisas e parece que com a minha vida não consegui levar a minha vida à frente, pronto, a nenhum nível. Não consegui levar a nível financeiro, a nível amoroso sempre foi muito complicado também. A nível das relações com as outras pessoas também era muito complicado. Portanto, cada vez que eu tentava levantar-me, eu ia abaixo. E à medida que o tempo passava, as quedas eram cada vez maiores. Eu fumava maconha, eu envolvia-me com todo o tipo de drogas. Triste e vazia, Rafaela entrou no mundo das drogas e viu a sua vida piorar por completo, ao ponto de perder até o amor próprio. A droga levou-me à paranoia completa, ao ódio próprio completo, ao não me conseguir relacionar com as outras pessoas. A droga levou-me a tudo para onde eu não devia ter ido. Eu cheguei a um ponto de depressão tão profundo que não tinha forças para nada, não tinha força para me levantar da cama, só conseguia estar na cama a ver televisão, por exemplo, não tinha forças para preparar o meu filho, para lhe fazer comida, era preciso estar sempre a pedir ajuda a todo momento para isso. Foi quando não tinha mais força para mudar de vida que recebeu, através de uma amiga, o convite para conhecer o centro de ajuda. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, o meu filho já tinha 6 anos. Eu não queria ser esse exemplo para o meu filho, para o futuro. Então chegou a altura da Fogueira Santa, foi um mês tanto de diferença. E eu lancei-me de cabeça na Fogueira Santa porque não tinha nada a perder. A partir do momento em que eu me lancei na Fogueira Santa, a minha vida foi se transformando aos poucos. Ainda há lutas, mas tem sido uma diferença do dia para a noite. Eu voltei a ter objetivos, eu voltei a estudar, eu sou uma boa mãe, posso dizer que sou uma boa mãe, que sou uma mãe presente e que sou um grande exemplo para o meu filho neste momento e vivo em função do meu filho, do meu trabalho, entre aspas, e também que vivo em função de me melhorar como pessoa. Eu acho que isso é a grande diferença. Não senti falta das drogas, não senti falta do tabaco, nem ansiedades, nem angústias, nem desejos. Hoje a Rafaela é uma pessoa que, por muitos problemas que venham no caminho dela, ela tem sempre força para os agarrar e para os enfrentar de frente mesmo. E não se deixa abater com nada. A Fogueira Santa é uma oportunidade e é uma forma de nos disciplinarmos, de nos pôr sempre a desafiar os nossos objetivos e a desafiarmos a nós próprios. Parabéns, Rafaela. Parabéns por essa revolta contra não as pessoas, mas aquilo que alimentava a miséria, o vício, a doença, a depressão, a frustração, problemas espirituais, problemas que os médicos, advogados, os professores das universidades, os políticos, os amigos não podem resolver por ninguém.
problema espiritual, só Deus pode resolver. E Ele resolve quando você e eu fazemos o que você fez, Rafaela. A Rafaela foi para o altar, levantou um altar ao Deus vivo, mas ela teve que derrubar os altares que ela havia levantado no decorrer da sua vida para si, para suas manias, tradições, para coisas e pessoas que não acrescentaram nada de bom à sua vida. Quando ela derrubou esses altares e levantou um altar ao Deus vivo por meio do seu sacrifício, por meio do seu voto de sacrifício voluntário para o Criador, então este entrou em ação na sua vida e aquilo que falávamos há minutos atrás se tornou uma realidade. Ela então passou a vê-lo no seu corpo, na sua família, no seu trabalho, na sua vida sentimental e hoje uma mulher equilibrada. Então, existem dois tipos de cansados. Chegamos à conclusão, Gilson, que existe dois tipos de cansados. Os cansados acomodados, estou cansado, mas já aprenderam a conviver com a doença, com a miséria, com o vício, com a sem-vergonhice, desculpa falar assim, mas tem gente que é sem vergonha e estão cansados, mas acomodados. Estão acomodados na idolatria, no espiritismo, na incredulidade, na violência, no egoísmo, mas estão cansados, querem uma mudança, mas nunca irão mudar, porque estão acomodados. E existe o cansado revoltado. O cansado revoltado é aquele que vai para o altar do centro de ajuda, dedicado ao Deus único e vivo, e sacrifica para este Deus baseado em cima das promessas, sobre as promessas do Todo-Poderoso. E estes então são transformados, passam por um processo de libertação, mas também de regeneração e também de realização. Então, você vê que ela, a Rafaela, ela teve que deixar de fazer ofertas religiosas, ela teve que deixar muitas manias, muitos costumes, muitas tradições. E ela teve que fazer uma oferta não tradicional, não religiosa, mas uma oferta sacrificial, uma oferta que exigiria de si confiança, obediência, porque ser uma pessoa corajosa é ser obediente, porque medo todos nós temos. Todos nós temos o medo presente, mas uns têm medo e outros são medrosos. Não é o nosso caso. Nós temos medo, mas não somos medrosos, porque somos humanos, temos medo. E só há duas classes de pessoas que não têm medo, que são os que não nasceram e os que já morreram. Porque quem estiver vivo tem medo, mas você não tem por que ser medroso. Você não tem que ter medo, nem mesmo de doença, ou de separação, ou de miséria, ou de bruxedo, ou de inveja, ou de solidão. Porque se você é um revoltado, se você diz eu sou um cansado, eu estou cansado, mas revoltado, então saiba que a Fogueira Santa de Israel é para si. Eu tenho aqui o nome da Margarida, de Espanha, que ligou também para a linha Amigo 24 Horas. Ela pede oração pelo filho Miguel, que está envolvido com más companhias. A Margarida diz, meu filho está envolvido com más companhias e essas companhias que ele tem, essas más companhias que ele tem na rua, têm feito com que haja problemas com a justiça, problemas em casa e estamos todos preocupados. Ô Margarida, se você realmente quer ver o seu filho transformado, se você quer ver livre dessas más influências na rua e que está a prejudicá-lo de forma judicial e familiar, só existe uma forma, o sacrifício. A senhora Elisa vai falar mais ao respeito, porque ela teve problemas seríssimos com seu filho, mas, claro, a senhora tem que entender, e todos vocês ouvintes, internautas e telespectadores, que quem pode transformar o coração, o caráter de alguém, senão o Criador? E Ele o faz. Ele o faz quando você e eu sacrificamos em prol desta pessoa, em prol deste familiar, deste conhecido nosso. Espero que você tenha entendido e espero que você participe da Fogueira Santa de Israel, que vamos realizar no dia 16 desse mês que iniciaremos em poucos dias, no mês de dezembro. O último mês do ano será a sua última oportunidade de realizar o seu sonho. Você tem aí participações, Gilson? Eu tenho aqui mais um, que é o Ronaldo. Ele diz assim, nunca seremos capazes de grandes conquistas e vitórias se não estivermos prontos para grandes batalhas. Por isso, estou na fé e pronto para o sacrifício. Tem aqui mais uma pergunta, obrigado, Gilson, relacionado à Fogueira Santa. O que fazer após participar do propósito de fé? O propósito de fé realizamos todos os meses para as pessoas alcançarem os seus objetivos.
A Fogueira Santa de Israel não é um propósito de fé, é uma campanha que realizamos 2 vezes ao ano, onde você e eu somos levados a gerar o nosso sacrifício, a colocar no altar de Deus de forma voluntária e inteligente e espontânea, não apenas o que temos, mas o que podemos gerar, aquilo que Deus nos pede, que não é fácil, é difícil, porque Ele quer fazer o impossível. Ele quer entrar em ação na sua vida, mas para isso é necessário que você e eu façamos a nossa parte. A parte de Deus inicia quando a minha e a sua termina. E a nossa parte é justamente o sacrifício. Quando fazemos o dificílimo, como Deus que pediu a Gideão, o segundo boi, que inclusive não era dele, mas Deus pediu para ele também destruir o altar de Baal, cortar o poste ídolo, fazer tudo aquilo que a Rafaela mencionou há minutos atrás. E quando o fazemos, então, amigo ouvinte, internauta, telespectador, ele fica obrigado a intervir, ele fica obrigado em aparecer para mim e para si. Então, há 2 formas de participar da Fogueira Santa de Israel. Você pode fazer do seu jeito, como Gideão fez a primeira campanha de Israel, e ele apresentou um cabrito e pães, e Deus desapareceu, ficou invisível. Mas na segunda campanha dele, quando Deus pediu que ele sacrificasse, no caso, o segundo boi, fazendo do jeito de Deus, então Deus, ele apareceu. Ele fez uso da fé inteligente, revoltado, desafio, a dependência total de Deus. Ele deu o máximo de si para o autor da vida e foi realizado. Quando você e eu damos o nosso máximo, somos realizados. Quando nós damos o que queremos, o que sentimos, o que desejamos, nós somos frustrados. Porque só tem uma forma da pessoa alcançar o máximo do Criador, quando também ela faz o seu máximo. Quando Gideão apresentou o segundo boi, então o autor da vida se manifestou com o seu máximo. E aí Gideão passou a ter uma vida realizada. Eu tenho aqui em mãos a minha caixinha de promessa, que contém o desenho do único templo desenhado pelo autor da vida, e que eu vou pedir aqui a minha convidada para tirar uma promessa, porque se você é dizimista fiel, se você tem a Deus em primeiro lugar na sua vida, é essa aí que a senhora vai tirar para a gente? Muito bem. Se você tem ao Criador em primeiro lugar na sua vida, saiba que neste domingo você vai ser consagrado. E com esta água que nós vamos fazer uso neste domingo, eu tenho certeza que os seus caminhos serão desbloqueados. A promessa é esta: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Que maravilhosa são estas promessas. Não é apenas uma, não, há várias. De ti farei uma grande nação. Deus quer que você seja grande. Grande não apenas em número, mas também em caráter, em personalidade. Que você seja uma pessoa grande, seja uma pessoa aplicada, seja uma pessoa realizada, uma pessoa equilibrada. Porque você e eu conhecemos pessoas ricas, mas que são pequenas, são mau caráter, são desequilibradas. É ou não é verdade? Desonestas. Desculpa falar assim. Mas Deus, ele deixa claro isso na sua palavra. Ele quer que você seja grande de dentro para fora e não de fora para dentro. E isso acontece quando você tem a Ele em primeiro lugar na sua vida. E então isso vai ficar notório aos olhos de todos, em Lisboa, em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra, na Irlanda, na Suíça, na Bélgica, em todo o continente europeu, na Rússia, em Letônia, como também em todos os continentes, em todo o mundo. Ele quer que você seja grande, que a sua saúde seja grande também, que a sua prosperidade, o amor, a união familiar, a sua realização sentimental seja grande. Ele diz, te abençoarei. Agora, de forma singular, ele vai te abençoar. Isso significa dizer que a pessoa também pode ser amaldiçoada. Se Deus diz que vai abençoar, então é porque o diabo ou o mal tem amaldiçoado as pessoas por meio de doenças, miséria, por meio de traumas, vícios complexos, e então ele volta a reafirmar, e te engrandecerei o nome. Como o seu nome soa nos ouvidos dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus clientes? Quando se fala o seu nome, relaciona o seu nome a uma pessoa frustrada ou realizada? A uma pessoa cansada, acomodada, que aprendeu a conviver com a doença, a miséria, o vício, a separação, a solidão, a frustração? Ou associam o seu nome a uma pessoa cansada, sim, mas revoltado contra tudo aquilo que não provém de Deus? Espero, amigo, amiga, que quando mencione o seu nome, então seja o seu nome engrandecido. O seu nome não tem que estar sujo no Banco de Portugal ou em qualquer outra instituição. Você não tem que ficar devendo nada a ninguém.
Você não tem que ficar se escondendo de ninguém, evitando o gerente do banco ou a empresa a qual você deve. Não, você tem que ter o seu nome limpo. Se o seu nome está escrito no livro da vida, se você está bem com Deus, porque você não estará bem aqui na terra, não estará bem com a sua família, não terá o seu nome limpo. Pois bem, essa é a promessa de Deus para você que o tem em primeiro lugar na sua vida. E eu vou colocar aqui, nessa jarra com água, e eu vou levar esta água para o centro de ajuda neste domingo, e nós vamos fazer uso desta água. Nós vamos usar esta água para ungir os seus pés, porque domingo agora vai ser o primeiro domingo do último mês do ano. E quando esta água toque nos seus pés, se os seus caminhos têm estado bloqueados, as portas têm estado fechadas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, em dezembro, os seus caminhos serão desbloqueados, as portas serão abertas. Bispo, talvez você diga, Júlio, olha, durante este ano eu vacilei, eu pisei na bola, ou eu escorreguei no tomate, ou na banana, o que queira você dizer. Eu fiz o que não devia, falei o que não devia, fiz sociedade com quem não devia, mas eu estou arrependido. Eu quero fazer sociedade com Deus. Eu quero fazer sociedade com o Todo-Poderoso. Eu quero que esta promessa se cumpra na minha vida. Então, aí onde você está, fique de joelhos, peça perdão a Ele, diga, a partir de hoje o Senhor estará em primeiro lugar na minha vida. Eu sei que o Senhor fará de mim uma grande nação. Eu sei que o Senhor quer me abençoar, o Senhor quer remover a maldição e me realizar como homem, como profissional, como filho, pai, como empresário. Fale para Ele. Agora eu sei que o Senhor quer que o meu nome seja grande, que o meu nome esteja relacionado à realização e não à frustração, à saúde e não à doença, à prosperidade e não à miséria, ao amor e não à mágoa. Fale com Ele, Ele lhe perdoará e diga para Ele, a partir de hoje, antes de pagar, antes de comprar, antes de negociar, antes de comer, antes de sair de casa, antes de tomar uma decisão, eu falarei contigo, eu dizimarei ao Senhor a minha vida, os meus pensamentos, e tudo aquilo que chegar nas minhas mãos, eu apresentarei a ti. Seja fiel no pouco, amigo, porque você vai desfrutar do muito. É isso que nós cremos. E o que não aconteceu até agora, acontecerá. Vai acontecer, e tudo e muito mais. Em um mês, que será um mês da realização. Penso que ficou claro. Não ficou? Cansei-me. Quero mudar. Como está você? Acomodado ou revoltado? A sua atitude revelará. Você já levantou o seu altar? Já colocou a pedra sobre o altar do centro de ajuda? Espero que sim. Se não, amanhã você terá a sua oportunidade. Cansado de injustiça, fracassos, enganos, decepções? Nós trabalhamos por amor às pessoas que sofrem. E por aquelas que sofrem e querem ajuda, não é por todos os que sofrem, mas aqueles que sofrem e estão cansados e querem ajuda, é que nós estamos trabalhando. Então é para você que quer mudar. Se você quer mudar, minha amiga, é tudo ou nada. É corpo, alma e espírito. É 100%. Então este dia é para si. Para todos os que dizem, cansei-me, quero mudar. Domingo, dia 2 de dezembro, em todos os centros de ajuda. Mais informações na linha Amigo 24 horas 707 30 12 21 ou em iurde.pt. Centro de Ajuda, sacrificando diariamente pelo seu ideal. Está aí então o convite especial do Senhor Bispo Macedo e de todos nós que queremos ver a sua vida transformada. Bem, a senhora Elisa, a senhora falou que tinha problemas como espirituais, que ouvia vozes, a senhora tinha muito medo. Tinha. Precisamente do quê? Era de tudo? Tinha medo de tudo. Cheguei a um ponto que eu tinha medo de conduzir, tinha medo de estar dentro de casa, tinha medo porque eu ouvi alguém chamar-me. Isso depois que o seu filho ficou deprimido ou antes? Não, mesmo? Antes. Primeiro começou comigo. Isso é importante saber. Primeiro começou comigo. Eu é que comecei a ouvir as vozes, eu é que tive o medo. A senhora falou do divórcio que a senhora sofreu. Sim, isso abalou muito a senhora, emocionalmente falando? Sim, porque foi uma coisa inesperada e abalou-me. E não ficou por aí. A senhora perdeu a casa, depois perdeu o carro e a loja. Tive que vender a casa assim ao desbarato, porque separei-me, não é? Tinha loja, perdi a loja. E como dói a pessoa abrir mão da sua casa, né? Lutou tanto, e aquilo que foi investido, aquilo que foi, no caso ali,
já pago, é como se Nada, perdi tudo. não valesse absolutamente nada. E a pessoa nada. sabe o quanto foi difícil pagar. E chega a um ponto a pessoa fica sem nada, tem que começar do zero, novamente. E muita gente não tem forças para isso, senhora Elisa. E aí é que Exatamente. entra a acomodação ou a depressão, Ou a depressão. o negativismo. Exatamente. Outros culpam a Deus, culpam a família, culpam a todos, A pessoa menos isola-se, foge de tudo e de ao todos. causador, que é o mal, né? Exatamente. A senhora não tinha consciência que tudo aquilo estava sendo causado pelo mal. Não tinha. Não tinha consciência. Mas a senhora perdeu a casa, o carro, a loja, e depois o filho entrou nessa depressão profunda que se agravou ao extremo dele ser internado. Por quê? Porque ele atirou-se do terceiro andar. Quando ele ficou louco? Ficou, porque ele primeiro começou com uma depressão em que não saía de casa e tal, mas fazia vida mais ou menos normal. Simplesmente não saía de casa, não tinha amigos, não saía com ninguém, só saía comigo. Mas depois ficou 2 anos sem falar, a depressão foi-se agravando cada 2 vez anos? mais. Exato. Sem se comunicar? Sem se comunicar. Eu falava com ele, ele não me respondia. A tristeza era muito profunda. Eu via nos olhos dele uma tristeza muito profunda. Ele foi medicado? Foi medicado. Acompanhado por foi especialistas? Acompanhado por psiquiatra. Mas ninguém pôde ajudar? Ninguém. A senhora falava no começo que... Quantos anos aconteceu isso com ele? Ele tinha 15 anos. 15 anos. Tinha 15 o senhor anos. vê que é o normal de um adolescente, com 15 anos, sair, brincar, Exato. dar atenção aos pais, querer a atenção dos Estudar. pais. Sim, até Está porque ele cheio era de assim. objetivos, cheio de Cheio sonhos. de forças, aí vai dar objetivos, sonhos. Ele quer aparecer, ele quer desfrutar. Mas quando tem uma força do mal em ação, a pessoa fica bloqueada. A senhora percebia que ele estava bloqueado? Não, eu não sabia o que estava a acontecer, eu não entendia. Porque Espiritualmente falando, o que sim, estava a acontecer. espiritualmente falando, não sabia. Eu pensava que, olha, eu nem sabia explicar. Onde é que entra a Fogueira Santa de Israel na vida da senhora, o centro de ajuda? A fogueira, eu, entretanto, entrei para o centro de ajuda e aí ganhei uma nova força e o entendimento. Percebi, então, porque me foi explicado que era um problema espiritual. Então comecei a lutar. A senhora não professava nenhum tipo de fé? A senhora não se envolveu com... Eu era católica. A senhora era católica? Era católica, sim. Praticava. E não puderam lhe ajudar? Não. Infelizmente, não Inclusive, puderam lhe orientar procurei ajuda devidamente. e não tive, não consegui ajuda. Que triste. Pronto, e não... Mas no centro de ajuda, a senhora foi bem recebida, foi bem orientada, as coisas foram explicadas como são? Foi. Quando eu cheguei, no primeiro dia, o pastor abriu a Bíblia e explicou-me. E ele disse-me tudo aquilo que eu precisava de ouvir. E ele disse uma coisa que foi muito importante. A partir de agora a senhora não está mais sozinha, porque eu sentia-me sozinha e com muito medo. Eu tinha medo que o meu filho morresse, porque eu ouvia uma voz a dizer, o teu filho morreu. Eu estava, por exemplo, a trabalhar e eu ouvia uma voz a dizer, o teu filho morreu. Constantemente ouvia isso. E realmente, nesses 2 anos que ele ficou sem falar, ele estava como um vivo morto, né? Era. Depois tentou o suicídio, se lançou, a senhora falou do terceiro do andar. terceiro andar, sim. Meu Deus do céu. Foi do terceiro andar. Imagina o coração de uma mãe, ver o filho se queixar de uma dor, de um mal-estar, já entristece, já deprime. Imagine sem falar, deprimido e tentando o suicídio por perder a vontade de viver. Eu já não sabia o que fazer. A senhora então passou por um processo de libertação? Eu passei, Às sim. sextas-feiras? Sim. A senhora foi acompanhada, teve que pagar, lhe cobraram algo? Não, absolutamente nada. Mas lá ensinam as pessoas a perdoarem, a dizimar, a serem honestas, a ofertarem. A orar por aqueles que perseguem. Orar por aqueles que, infelizmente, desconhecem Exatamente. a verdade, por isso se deixam usar pelo mal e criticar esse trabalho sério, transparente, bíblico, realizado pelo Centro de Ajuda, que tem ajudado a milhões de pessoas, e não é em um país, nem em 2, mas em 188 países. Mas, bem, a senhora foi liberta? Fui liberta. Agora, uma pergunta, senhora Elisa. Quando se ministrava a libertação sexta-feira, quando a gente impõe as mãos ou repreendemos o mal, a senhora sentia algo estranho? Sentia, sim. Sentia porque eu perdia, digamos, o controle sobre o meu corpo e dizia coisas que eu não sabia o que era. Falava uma língua que eu não entendia. A senhora manifestava então com espíritos, com entidades? Sim, manifestava, sim. Mas a senhora teve envolvimentos com espiritismo, Não. ocultismo, magia Não. negra? Não. Nunca? Nunca. A Tá única vendo? coisa que fiz uma vez foi consultar uma
Uma cartomante? Curandeira. Uma curandeira. Que joga mas búzios. nunca se desenvolveu, Não, fez cabeça, não, se envolveu não, com o não, não. Tá vendo só? Absolutamente. Você vê, Gilson, que a pessoa, tem muita gente vítima de um mal e que desconhece a importância e a necessidade de serem libertas. Porque diz, eu nunca me envolvi com o espiritismo, com o satanismo, a magia negra, o voodoo, o candomblé, ou a macumba, ou a quimbanda, ou com a magia negra, ou com o satanismo. Mas isso não significa dizer que a pessoa não seja vítima ou não precise de libertação. Os sinais caracterizam o espírito que está em ação na vida da pessoa. E é por isso que sexta-feira agora nós vamos realizar a quebra da maldição aqui na nossa sede em Lisboa, como também no Funchal, na Ilha da Madeira, em Ponta Delgada, nos Açores, em Portimão, aí no sul, como também em Faro, aqui, no caso, no centro do nosso país, em Coimbra, em Leiria, como também no norte, na cidade do Porto. Bem, em toda a Europa, nesta sexta-feira, na Inglaterra, na Irlanda, na Suíça, na Bélgica, em Luxemburgo, na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, realizaremos a Noite da Quebra da Maldição. Para mais informação, ligue para a linha Amigo 24 Horas, que é o 707 30 12 21. E para você que está no exterior, acesse a página oficial do Centro de Ajuda na Europa, que é iurd.pt. Você queria acrescentar algo? É oportunidade para você. Então, só um minutinho. Se você realmente diz que é oportunidade, antes de você falar que é oportunidade, senhora Elisa, a senhora foi liberta? Eu fui liberta. Depois de eu ser liberta, então tive que lutar pelo meu filho. Agora era o momento de sacrificar para realizar o seu sonho. Que era a libertação do meu filho. O sonho da senhora como mãe era ver o seu filho normal. Era ver o meu filho normal, voltar ao normal, porque ele até aos 15 anos tinha sido normal, então eu não aceitava aquela situação. Eu não podia ver o meu filho naquela situação a tomar aqueles medicamentos que lhe punham a dormir, que lhe faziam muito mal, parecia um vegetal. Enfim, aquilo para uma mãe era um sofrimento muito grande. Pois é assim, Sr. Bispo, aquilo foi gradual. De 2 em 2 anos a situação dele piorava. Chegou a um ponto... Meu Deus, ele ficou então quantos anos? Foi 7 anos. 7 anos? 7 anos. Que isso, senhora Elisa? Foi 7 anos. Ele chegou a um estado... Eu pensei que ele tinha ficado só 2 anos, foram 7 anos. Não, foram 7 anos. E não é que o povo de Deus ficou também oprimido por 7 anos? Bem, a senhora vai falar o que a senhora fez na Fogueira Santa de Israel para hoje estar aqui nos nossos estúdios a nos contar um pouco do seu passado. Vamos exibir agora, produção, os sinais que caracterizam uma pessoa vítima de uma maldição, porque tem muita gente arrepiada, tem muita gente agora sentindo uma tontura, tem gente agora querendo desligar o televisor, tem gente agora querendo fechar o seu computador, tem pessoas que agora estão a tremer, porque quando a senhora Elisa estava falando, quando estávamos comentando, elas disseram, meu Deus do céu, parece que eles conhecem a minha vida, parece que eles sabem o que está a acontecer comigo. Bem, nós não sabemos, mas o autor da vida, o Criador, sim, ele sabe e marcou um encontro consigo por meio deste programa para que você se liberte de uma vez por todas. Assista com atenção. Estes são os 10 sintomas de influência do mal: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios constantes, desejo de suicídio, visão de vultos e audição de vozes, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar a causa, vícios, depressão. Se você se identificou com um destes sinais, saiba que, infelizmente, você e os seus familiares são vítimas de uma maldição. Você precisa de participar na quebra das maldições na última sexta-feira deste mês, às 22 horas, no Centro de Ajuda. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, Marvila. Ligue para a linha Amigo 24 horas ou acesse a iurd.pt. Centro de Ajuda, sacrificando diariamente pelo seu ideal. Faltam 34 dias para então concluirmos este ano. São 34 oportunidades para então essa pessoa se libertar, começando sexta-feira agora, na quebra da maldição. É muito forte, é uma noite realmente forte de libertação. Senhora Elisa, a senhora então decidiu participar da Fogueira Santa de Israel. Já havia sofrido demais, já não aguentava mais. Já tinha sofrido muito. 7 anos. Eu estava revoltada com aquela situação, não podia ver o meu filho a sofrer daquela maneira e não havia solução, porque os médicos não davam solução. Não dava esperança? Ninguém dava esperança, porque a mim foi-me dito que
as células do cérebro, quando morrem, que já não há nada a fazer. E no caso dele, as células tinham morrido. Então só havia uma forma, era a fogueira santa. O impossível, Era o impossível. Deus pode se tornar, Deus. pode fazer possível. E isso eu tornar aprendi possível. no centro de ajuda, porque antes eu não sabia o que era a fogueira santa. E quando eu fiz a minha fogueira A santa, senhora levantou um altar, exigiu esforço, muito esforço, doeu. doeu muito. O que a senhora sacrificou? Era tudo que eu tinha. A senhora teve que gerar, abrir mão do pouco ou muito que tinha? E tudo que eu tinha, seu bispo, tudo. Tudo que eu tinha. O medo, o orgulho, o passado, a ansiedade e quando a senhora fala também tudo econômico, materialmente falando? Também. Foi espiritual, foi físico, foi econômico. Então, espiritual, a obediência à palavra de Deus. Fisicamente falando, negando a sua carne, as suas vontades, os seus desejos. Exato. E economicamente, a senhora se refere a bens, a salário, a dinheiro? Salário. Mas Deus não precisa de nada disso. Pois, mas... Mas Ele pede que a gente materialize a nossa confiança, né? Exatamente. Para que a gente veja o seu poder materializado em nossa vida. Inclusive, eu para saber o que ia fazer nessa fogueira santa, o meu filho manifestava todas as noites. Ele passava as noites inteirinhas a manifestar. Mas ele não sabia que a dentro senhora de tinha casa. feito o voto de Não. sacrificar em prol da sua cura e da sua Não, libertação? ele nem estava consciente tampouco. Mas o mal que estava nele sabia. Sabia. Já estava incomodado, manifestado. Exatamente. E eu um dia perguntei a Deus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor libertar o meu filho? Porque eu já não aguentava, já não suportava mais. A resposta foi imediata, Senhor Bispo. Coloca toda a tua vida no altar. Então foi isso que eu fiz. Eu coloquei toda a minha vida no altar. Não com palavras, com atitudes. Com atitudes. E no dia em que eu coloquei a minha vida no altar, conforme Deus me pediu... O voto, a senhora cumpriu com o voto de sacrifício? Exato. O meu filho ficou transformado de um momento para o outro. Parece até um conto de fada, parece até história. Eu própria fiquei admirada. No Quando dia que a senhora olhei cumpriu o para voto, ele, Deus, exatamente. é como se Deus, a senhora cumprisse o voto, passamos de conta. Abre aí no plano Ainda geral, por não favor. tinha sequer colocado Faz de no conta altar. que esse é o voto, né, da senhora. E a senhora então vai colocar no altar, e ele é o filho da senhora. E eu sou Deus. Quando a senhora coloca então o voto no altar, coloca aí o voto no altar, então Deus arranca o mal É verdade. do seu filho. Foi isso que aconteceu? Foi, Senhor Bispo. Foi exatamente isso que aconteceu. Desculpa, eu estou rindo de alegria. Como é maravilhoso. Aqueles 7 anos de sofrimento que nada conseguiu resolver, a medicação, a viagem que eu fiz com ele, que gastei o que não podia. Os especialistas. Os especialistas. Hospitais, internamento, psiquiatra, psicólogo. Meu Deus. Tudo aquilo, família, amigos que... Investimento que a senhora fez, gastos que a senhora teve. Gastei. Investimentos, não, desculpa, gastos. Gastei porque... Mas a senhora colocou no altar também toda a sua força. Quando eu fiz a minha fogueira santa de Israel, o meu filho ficou liberto, curado e abençoado. Aí o autor da vida se tornou visível na Se vida tornou dela e do visível, filho. é isso mesmo, é isso que eu ia falar. Quer dizer, a senhora materializou a sua crença por meio do seu sacrifício, a sua entrega total de vida. Exatamente. E Deus se materializou. Hoje, como está o seu filho? Hoje o meu filho está muito bem, graças a Deus, porque ele tinha perdido tudo. Ele não, 7 anos da vida dele. 7 anos da de vida. estudo. Na verdade, até foram 10, porque a partir daí foi, porque ele não voltou logo à vida normal. Entendo. Simplesmente deixou de manifestar com aquelas entidades em casa. Mas ele foi recuperando? Foi recuperando, pronto. Voltou a estudar? Não voltou a estudar porque já tinha passado muito tempo, mas agora trabalha, temos um negócio Nem próprio. precisou, quer dizer, foi tudo superado, né? Graças a Deus, ele está muito bem, consciente, ele toma conta do negócio, porque eu tenho o meu emprego. Sim, abrimos o nosso estabelecimento. Ah, a e senhora ele perdeu e recuperei, exatamente. Também por meio do sacrifício, a senhora atribui exatamente. a realização profissional, porque empresarial? É de fé em fé, exatamente. Que porque bom. eu, depois de libertar o meu filho, então tinha que partir para a vida financeira. É isso mesmo. E foi o que eu fiz. A senhora soube priorizar as suas necessidades. Sim. Senhora Elisa, eu me sinto tão orgulhoso, me sinto tão bem falar com a senhora. Eu peço desculpa ao Bispo Vitor, que está aí na França, com o seu convidado. Não sei se tem um convidado, mas Bispo Vitor, não é forte, não é chocante o caso verídico da senhora Elisa. Senhora Elisa, qual é o seu conselho para este ouvinte, esse internauta, esse telespectador que está nos assistir aqui de Portugal, de qualquer lugar do mundo? Primeiro, que não desistam do seu objetivo. Não abra mão? Não, Jamais. não pode abrir mão.
e que faça a Fogueira Santa de Israel, no centro de ajuda. Mas claro, a Fogueira Santa exige entrega total da vida Total da pessoa, como a senhora fez. tem que ser total, não pode ser parcial. Porque se for parcial não resolve Pode ser o problema. do jeito da pessoa. Não. Se for do jeito dela, como a gente falava então, a senhora confirma, a pessoa vai ficar frustrada. Vai ficar, porque eu já tinha feito parcial, já tinha feito da minha maneira e sim. não tinha resolvido. Portanto, foi só quando fiz como Deus mandou, que era o total, é que... Meu Deus do céu. Bispo Vitor, eu estou sem palavras. Hein, bispo? Fala aí. O senhor também está sem palavras? Ficou mudo? Sim, boa noite, Júlio. Boa noite a todos. O senhor falou no início uma coisa, na frase que o senhor falou, revoltado frente a qualquer desvio. Eu estava pensando aqui também que o revoltado espera uma oportunidade, o verdadeiro revoltado. E aqueles que têm aproveitado esta oportunidade, que é a Fogueira Santa, têm encontrado a solução. Temos aqui o caso da Margarida, que chegou ao centro de ajuda. Como era a sua vida? Boa noite. Antes de chegar ao centro de ajuda, seja bem-vindo. tinha vontade de suicídio. Suicídio. Eu era uma pessoa muito fechada, muito triste, até pelos problemas familiares que eu enfrentava na minha vida. Mas os problemas que tinha na sua vida eram o quê? Na família? Os meus pais eram doentes e eu, como era muito jovem, era a mais velha lá em casa, eu fui obrigada a crescer mais rápido do que as outras crianças. Enquanto as outras crianças estavam brincando, eu já tinha a responsabilidade dos meus irmãos, era eu que me ocupava dos meus irmãos, era eu que fazia as coisas em casa, a comida, era como se eu fosse a mãe dos meus irmãos. Inclusivamente tinha um irmão que estava doente, não é? Tive um irmão que teve um acidente e que foi desenganado pelos médicos. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver, porque ele teve muitas infecções, teve várias operações e que não ia sobreviver, que não adiantava nós estarmos, no caso nós estávamos até em oração, eles disseram, nem adianta orar porque não tem solução. Mas o sacrifício, Margarida, desculpa interromper, Bispo Vitor, o sacrifício é para casos impossíveis, né? Vocês então tiveram a oportunidade de sacrificar para Deus participando da Fogueira Santa de Israel. Como é que está hoje a sua vida, Margarida? Eu sei que você queria falar mais, entrar em detalhes, mas infelizmente não temos muito tempo. Hoje a minha vida está abençoada, realizada, inclusive casei, estou casada com um homem de Deus. Parabéns. Meu irmão tem uma vida normal, recuperou. Aquilo que era impossível aos olhos humanos foi possível para Deus. Parabéns, fico feliz. Ô Margarida, qual é o seu conselho para essa pessoa que nos assiste ou que tem um familiar que vive aí na França, mais precisamente em Paris? Exatamente, para aqueles que estão cansados de sofrer, de chorar, de ver os seus sonhos irem por água abaixo. Nós estamos aqui na Rua do Faubourg de Saint-Martin, 254, no 10e, em Paris, e para todos os da comunidade portuguesa nós fazemos o convite. Inclusivamente, neste domingo é o domingo dedicado àqueles que estão cansados e que estão revoltados e que estão preparados para fazer qualquer coisa para mudar a vida. Então, a campanha de Israel é uma oportunidade. Margarida, conte-nos, qual é o seu conselho, então, para esse ouvinte, internauta, telespectador? Fique à vontade. O conselho é que para Deus não existe impossível. Às vezes pode ser impossível aos olhos humanos, mas para Deus tudo é possível. Basta querer, lutar e sacrificar. Na realidade, o segredo é o sacrifício. É isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço para o seu esposo, para a sua família. Muito obrigado, Bispo Vitor. Um beijo e um abraço para a senhora Rosa, a senhora sua esposa. Bem, muito obrigado. Por que é que não devo fazer o sacrifício de qualquer forma? Porque, como já foi falado, pela minha convidada e pelo que já foi comentado, se você faz do seu jeito, você vai dar o mínimo, você vai fazer como você sente, vai ser frustrado. Mas se você fizer do jeito de Deus, que é da forma difícil, mas você vai ser realizado. Chegamos ao final da nossa participação, há muita coisa ainda que falar, mas não temos tempo. Mas amanhã nós estaremos aqui de volta e certamente lhe ajudaremos. Tenham todos uma boa noite, fiquem bem. Eu vou continuar aqui porque em 6 minutos realizarei o programa Cansei-me, quero mudar através da TV Record e também através do youtube.tv.eu. Convido seus familiares, amigos ou inimigos, porque até eles têm o direito também de serem transformados. Já voltamos.